Senhoras e senhores, bom dia. Vamos dar início à nossa campanha de combate ao sedentarismo, o Abril Verde, na realização da Secretaria de Saúde e também da Secretaria de Esporte e Lazer. No Dia Mundial da Atividade Física, celebrado no dia 6 de abril, e no Dia Mundial da Saúde, em 7 de abril, dias já passados, mas com o espírito ainda presente, nos unimos hoje, dia 16 de abril, para destacar a importância da atividade física para uma vida saudável. A atividade física regular é fundamental para prevenir doenças crônicas, melhorar a saúde mental e aumentar a qualidade de vida. No entanto, muitas pessoas ainda levam um estilo de vida sedentário, o que pode ter consequências negativas para a saúde. Nossa campanha visa incentivar a adoção de hábitos ativos e saudáveis, mostrando que pequenos passos podem fazer uma grande diferença. Queremos motivar as pessoas a encontrar atividades físicas que sejam divertidas e acessíveis para que possam incorporá-las em sua rotina diária. Vamos juntos promover a saúde e o bem-estar através da atividade física. Nossa missão é criar um movimento que inspire as pessoas a se movimentar, a se cuidar e a se sentir bem. Acreditamos que a atividade física pode transformar vidas e comunidades. E nesse momento, para dar início à nossa campanha de combate ao sedentarismo, gostaria de chamar para compor a mesa o presidente da Câmara Municipal, o presidente Israel Scupenaro. Convido também a secretária de Saúde, Luciana Pignata, e o secretário de Esporte e Lazer, secretário Renato. Agradecendo a presença dos diretores, da Prefeitura, demais autoridades, público presente. E nesse momento, para fazer a abertura, eu passo a palavra para o presidente da Câmara Municipal, o presidente Israel Scupenaro. Bom dia a todos. Eu declaro aberto, essa reunião, esse movimento, essa comemoração do Dia da Saúde, do exercício físico. E passo a palavra agora para o secretário de Esporte e Lazer, o secretário Renato. Bom dia a todos, prazer enorme estar aqui, agradecer primeiro a Deus pela oportunidade e enfatizar esse Abril Verde. A gente sabe que é um mês de combate ao sedentarismo, a gente sabe que é uma doença que vem aí tendo um alarme muito grande, a gente sabe que é uma doença calada, que muita gente às vezes não se dá conta. Então a gente tem essa preocupação, a gente já vê aí uma contagem de mortes muito grande em relação ao sedentarismo, Então a Secretaria de Esporte, acho que a gente tem esse objetivo maior junto com a Secretaria de Saúde, levantar esses dados para que a população esteja ciente de que o sedentarismo é uma doença grave e a gente pode estar tendo uma prevenção muito grande em relação às atividades físicas. Então é importante que a população esteja ciente disso e nós, como secretaria, vamos dar todo o suporte para que a população cada vez mais possa estar fazendo uma atividade física. A gente sabe que a saúde é o mais importante para nós, então a gente tem essa conscientização de que fazendo uma atividade física você pode ter a prevenção de várias doenças. Então acho que para nós é um momento importante, não só para Valinhos, mas também para o Brasil, mostrar que a atividade física na vida das pessoas pode não só ter o corpo são, mas também a mente sã. Então a gente
para levar com que a atividade física chegue a todos, né, da população valiense, para que esses números de mortes aí de sedentarismo possam ser cada vez menores. Esse acho que é o objetivo da Secretaria, e nós como Secretaria de Esporte e Lazer, a gente tem essa preocupação junto com a saúde. A gente sabe que cada vez mais você fazendo uma atividade física, você acaba diminuindo a sua ida ao SUS, né, aos hospitais, né, temos atendimentos aí, então acho que isso contribui bastante e a gente espera que, como eu falei antes, que cada vez mais as pessoas tenham essa consciência de que a atividade física é importante na vida de cada pessoa. Obrigado. Passo a palavra para a secretária Luciana, secretária da Saúde. Bom dia a todos. É um prazer imenso receber vocês aqui nesse dia para a gente falar sobre a importância da atividade física para a saúde, né? Principalmente nesse mês Abril Verde, onde a gente, como o secretário Renato falou, essa parceria aqui da Secretaria de Esportes e Lazer com a Secretaria de Saúde, a importância do combate desde já, né? Normalmente a gente vai se preocupar com a doença quando ela chega, mas hoje a gente já pode estar prevenindo as consequências, né, de sofrer alguma doença. E a atividade física é uma atividade de extrema importância, proporcionando melhora da saúde cardiovascular, proporcionando redução de estresse, ansiedade, proporciona bem-estar. E hoje a gente consegue visualizar, né, estando perto ou longe, a diferença, né, de uma pessoa que se cuida desde sempre, a importância. A gente fala que é um autocuidado. Só a gente pode fazer pela gente, né? Eu costumo dizer que é uma luta diária contra a nossa mente. Quando a gente pensa, eu vou acordar um pouco mais cedo para fazer uma caminhada. Mas se eu dormir mais, se eu ficar aqui eu vou dormir mais uma meia hora. Não, deixa isso pra lá, tá frio. Eu trabalhei o dia inteiro, tá super corrido, eu vou ficar no sofá mesmo. Então, não é ninguém que tá te julgando, é a nossa própria mente, né? Então, a gente tem que levantar assim, sacudir a poeira assim, porque o resultado disso a gente vai ver no decorrer dos nossos dias, né? Ninguém quer morrer, todo mundo quer envelhecer, mas da forma mais saudável possível. A gente não quer envelhecer e estar no andador ou em alguma clínica, ou alguma questão de alguma restrição de movimento ou de dificuldade. Mas para isso a gente tem que inserir atividade física nos nossos dias para a gente ter esse resultado positivo, envelhecer de forma saudável, né? E acima de tudo isso, né, a atividade física ela proporciona também a saúde mental e emocional, né? Hoje em dia são tantas dificuldades, tantos entraves que todo mundo enfrenta, e a atividade física é um remédio encapsulado, que a gente não pode comprar, não tem valor, mas a gente precisa se dedicar, se empenhar, ter força de vontade, que a medicina é o melhor remédio encapsulado. Eu acho que todo mundo já foi, até no dentista, o dentista te fala, né? Às vezes a gente vai por conta de apertar aqui, de fazer uma pressão nos dentes, até o dentista fala, você faz atividade física? Você vai no cardiologista, ele te receita o quê? Atividade física. Qualquer especialidade, né, ali dentro da área de atuação da saúde que a gente procura, a atividade física é sempre uma recomendação, virou uma prescrição médica, né? Então, hoje a gente quer, o nosso objetivo final é que não apenas que vocês saiam motivados e animados para entender a importância da atividade física, mas que seja uma disciplina mesmo, né? Que a gente faça por disciplina. Muitas vezes a gente não vai gostar, não vai amar, mas tem que começar, né? Com o passar do tempo, a gente vai gostar e vai, com isso, também atrair outras pessoas para esse caminho aí de atividade física, para proporcionar saúde, que é o nosso bem mais precioso, né? E agora com a palavra o presidente da Câmara, Israel Superado. Mais uma vez, bom dia a todos, né? É um prazer receber nessa casa aqui a todos que estão presentes, secretárias, secretária Renata, secretária Luciana, todos que estão aqui, os cumprimentos. E eu quero só reforçar a questão, né? Esses dias eu tive fazendo secretário um check-up, aí o cardiologista ele pegou, da outra vez, né? Não dessa vez, da outra vez ele pegou e falou, ok, todos os anos você está perfeito, né? Está conversando, está tudo em ordem. O colesterol está um pouquinho acima, falou, né? Eu vou te receitar uma meta, não quero remédio, não. Não, senhor. Ou você vai ter que fazer exercício físico, né? A resposta é essa, né? E se você realmente pegar e ver, aí o que eu fiz lá de check-up para cá?
Eu não fiz exercício físico, né? Aí foi fazer de novo. Eu check-up, esse ano aqui, o doutor olhou lá e falou, ó, estava alto um pouco o seu colesterol, pouca coisa, né? Eu não tomo tipo de remédio nenhum, né? Ele falou, você já está no lucro, você não está tomando nada, não tem nenhum remédio contínuo nada, mas se você começar a tomar isso aqui, eu falei, não. Aí ele falou, ó, da outra vez que você veio aqui, você falou que ia fazer exercício, você fez? Eu falei, não fiz. Ele falou, mas então vamos começar a tomar remédio. Eu saí de lá meio assim, falei, não vou tomar, vou fazer exercício. Eu estava pensando aqui, né? Dia mundial, aqui, o dia 6, do exercício físico. E eu preciso, né, mudar a atitude, começar a fazer alguma coisa. E se você começar a fazer, né, caminhar é assim, você começou a caminhar, aí a hora que você está caminhando, você fala, nossa, bom, aí você começa a melhorar. Começar é difícil, né? Eu tinha um conhecido meu, conhecida, eles mudaram de Valinhos, secretário, foram para uma cidade longe daqui, e depois eles voltaram depois de 6 anos. Quando ela voltou, ela me chamou, queria falar comigo ainda, estava com o vereador, e foi lá, o assunto dela era o seguinte, com quem que eu falo para me falar alguma coisa sobre atividade física, sobre Valinhos? Eu falei, por quê? Porque eu fui para uma cidade que não tinha nada. Aqui ele falou que o filho dela aqui, ele fazia no centro comunitário, tinha capoeira, tinha artes marciais do mar, tinha jiu-jitsu, tinha futebol, tinha bolinha disso, tinha aquilo, ele participava de tudo. Ele foi para lá, a vida do filho dela transformou, porque não tinha nenhuma atividade fornecida pelo poder público. Nós temos o Centro de Artes Marciais, nós temos aí a natação, nós temos um monte de atividades, estamos celebrando aqui o dia, né, da atividade física aqui na Câmara Municipal, incentivando o povo. Nós temos voluntários aí do terceiro setor, que são voluntários em quase todos os centros comunitários, que alguém que trabalha com capoeira, com jiu-jitsu, com isso, com aquilo. Valinhos, ela é bem servida, precisa melhorar com certeza, nós vamos, né, fazer uma diferença nessa gestão, mas ela é bem servida nisso daí. Então, se a pessoa for atrás e batalhar gratuitamente, ela pode participar de várias, inúmeras atividades que tem na parte da atividade física, que é tão importante, né, que foi destacado pela secretária. Você vai no médico, chega lá, para tudo que você vai, ele chega lá e fala para você assim, muda a alimentação, não faz atividade física. Muda a alimentação, faz. Eu tenho um amigo que falava assim, não precisa fazer medicina, é só receber as pessoas e falar assim, muda a alimentação e faz atividade física. Mas não é assim, a gente sabe, né? Mas a importância da atividade física na nossa vida, né? Ela melhora muito, muito mesmo a questão mental, a questão física, em todos os sentidos. E a maioria das vezes, né, a gente relaxa, né? A gente deixa de cuidar, e às vezes a hora que vai cuidar não dá mais para cuidar. Tem que fazer outras coisas, tem que fazer tomar remédios e partir para outro princípio, mas vale a pena, né? Eu deixo aqui assim, eu sou devedor nessa parte, né? E com certeza eu preciso fazer alguma coisa a mais. Eu sigo ali como secretário na abertura das 24 horas de tênis. Para surpresa, cheguei lá, o Pedro Stuck, né? Cheguei lá e, não, você vai abrir aqui junto aqui para fazer a abertura das 24 horas. Eu quero, eu peguei uma raquete, né, para jogar tênis, né? E fomos lá, né? O Renato ali jogando, né? Mas aí você começa, nossa, preciso fazer, preciso estar fazendo. Mas a gente não pode ficar no preciso postergando, né? Postergando, a gente tem que fazer a atividade física, porque quando a gente cai, a gente só valoriza a saúde quando a gente cai lá no hospital. Quando a gente está lá naquela cama do hospital, aí eu sempre falo isso lá na igreja, falo assim, às vezes a pessoa está, até vai na igreja, no seu momento religioso, a pessoa fica, vai meio contrariado, eu vou porque eu preciso ir, alguma coisa assim, né? E às vezes fica olhando isso, aquilo, olhando não aquilo que devia olhar, mas quando está lá no hospital, se eu pudesse estar na igreja, se eu pudesse estar nadando, se eu pudesse estar jogando bola, se eu pudesse estar fazendo alguma coisa, porque está lá no hospital, né? Depois às vezes a gente sai e relaxa de novo, né? Mas vamos aproveitar esse momento que nós temos aqui para a gente valorizar, né, a saúde física, a saúde mental, o exercício físico, que é algo tão importante, né? Está perfeito aqui, saúde e esportes unidos, é o que precisa, né? Muito obrigado a todos, Deus abençoe toda essa reunião, esse momento, esse dia, as coisas que vão acontecer aqui. Deus abençoe Valinhos, nossa cidade, Deus abençoe sua família. Agradecendo as palavras do presidente da Câmara, Israel Scopenaro, a programação do programa de hoje será, daqui a pouco teremos
a palestra Esporte, Saúde e Sucesso com o Dr. Fábio Borri, também benefícios da atividade física com André Vansan e a importância da atividade física e da saúde com o professor Marcos Lopes. Nesse momento eu peço para o fazer a mesa, tá? O presidente Israel Scopenato tem um compromisso, né? Israel Scopenato tem um outro compromisso já agendado e nós vamos fazer a mesa. E eu vou chamar agora para um momento de respiração e alongamento. Ele vai dar uma palestra também com a gente, vai ser a última palestra, mas eu quero chamar agora o professor Marcos Lopes para o exercício de respiração e alongamento. Por favor, professor Marcos Lopes. Bom dia a todos. Acho que o Círculo do Esporte toma a liberdade de já começar começando. Peço a gentileza para todos sentarem, uma posição mais ereta possível. Use o encosto dessa cadeira que é muito confortável. Apoie os braços aí no encosto. Por favor, quem está para fora, experimente também. Vamos lá, participe. Busque um alinhamento postural. Feche os olhos e tome consciência desse momento. Feche os olhos. Feche os olhos. Tome consciência. Que espaço o meu corpo ocupa? O espaço, qual o volume do meu corpo? Como está a posição da minha cabeça? Qual a posição dos meus ombros? Relaxa os ombros, relaxa o pescoço, relaxa os peitorais, as costas. Se atente agora à sua respiração. Como está a respiração nesse momento? Qual o volume de ar que eu estou inspirando e expirando? Um volume curto, um volume pequeno, porque nos acostumamos ali, devido a inúmeros fatores, a ter um padrão respiratório, além de exigir a parte superior do tórax, ser uma respiração mais curta. E essa respiração curta, ela ativa um sistema de luta ou fuga, né? Um sistema simpático. E a expiração é o que nos acalma. Então comece agora a soltar mais ar do que inala. Puxe o ar tranquilamente, mas solte um pouco mais, solte o ar, solte o ar, solte o ar. Relaxe os ombros, relaxe o corpo. Agora comece a inspirar um pouco mais profundamente. Puxe o ar pelo nariz, em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segure por um momento. Segura esse ar dentro dos pulmões e comece a soltá-lo devagar em 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relaxa, respira normalmente. Inicialmente, algumas pessoas vão até sentir dificuldade em soltar o ar em 6 segundos. Mas vamos repetir e tentar fazer a inspiração em 4 segundos e a expiração em 8 segundos. Solte todo o ar, inspire profundamente pelo nariz, mas calmamente. 1, 2, 3, 4. E comece a exalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solte, continue soltando o ar. 7, 8. E relaxe, inspire novamente. Podemos dizer que a respiração ela tem 4 fases: a inalação, um tempo segurando o ar, a exalação, um tempo sem ar, quer dizer, não fica totalmente sem ar, né? E novamente um tempo segurando sem ar. Então, vamos lá. Agora vamos usar toda a estrutura da nossa caixa torácica, onde estão alojados nossos pulmões. Tem um padrão respiratório que ele é mais inferior. Quem se recordar aí do bebezinho respirando, do filhinho, do netinho, percebe que respira só com a barriguinha, porque ali tem uma eficiência mecânica maior. O músculo diafragmático está trabalhando com mais liberdade. Nós vamos ficando adultos, vamos ficando tensos no trabalho, isso, a gente passa a ter esse padrão mais superior de respiração. Então agora tente focar na região inferior do abdômen. Quando puxar esse ar em 4 segundos, expanda o abdômen para frente mesmo.
infle a barriga. Vamos lá, inspire, enche a barriga, segure por um instante e solte o ar, puxando o umbigo para dentro. Segure um pouquinho sem ar, inspire novamente, segure um pouco, expire, solte o ar, segure sem ar e expire normal. Por gentileza, agora vamos abrir os olhos e ficando em pé. Nossos pulmões, nossa estrutura torácica, ela trabalha de forma tridimensional, mas por muitas vezes a minha postura acaba comprometendo a parte superior, né? Mesmo assim eu trabalho os músculos e quero respirar, então tentando puxar logo daqui, certo? Então o primeiro exercício, pensando nessa tridimensionalidade, quando eu digo tridimensional, vamos pensar, nossa caixa torácica ela se expande no sentido do crânio caudal, da cabeça dos pés, ântero posterior e látero lateral. Né? Agora imagine, antes de imaginar, coloque os pés firmes no chão. Sinta o apoio dos pés, calcanhares, bordas laterais, todos os dedos. Empurre o chão com a sola dos pés, contraia quadríceps, glúteo, abdômen, estendendo como se a cabeça fosse tocar no teto. E feche os olhos novamente e faça a inspiração profunda. Puxe a maior quantidade de ar possível, segure por um instante e solte esse ar, relaxando os ombros, relaxando os peitorais, as costas. Agora, ao inalar, eleve os dois braços. Eu estou parado, eu inspiro e levanto os dois braços, projeto levemente o quadril à frente, seguro um pouco o ar, desço os braços e solto o ar. Vamos repetir esse movimento 5 vezes. Só que agora, coloque o pé direito levemente à frente. E novamente, inspire, eleve os braços, projete o quadril à frente, sente que alonga um pouco mais a perna de trás, desvigula os dois pesos, estica as mãos lá para o teto, quadril à frente, e volte, soltando o ar. Troque o pé da frente. Mais uma vez, inspire, eleve os braços, projete o quadril à frente, se alongue, se estenda, inspire e volte, solte o ar. Volte os pés paralelos, rote os pés para fora, estilo Charlie Chaplin. Apoie firmemente os calcanhares, contraia mais os glúteos e inspire. Projete o quadril à frente, perceba como alonga o abdômen, eleve, olhe lá para o teto, volta, solta o ar. E a última da quinta, agora, estilo, não vou falar, senão vai denunciar a idade, né? Os pés rodados internamente, pode ver aqui, ó, já começa a apresentar um alongamento maior na parte posterior do joelho, o quadril ele quer ceder, o joelho quer juntar, então, ó, contrai o glúteo, levemente, eleve os braços agora com muita cautela, inspire, projete o quadril à frente, sinta que o alongamento ele é diferente, e volta. Percebam que pequenas mudanças na base de apoio do nosso corpo interferem na respiração e no alongamento. Você vai sentir que outras estruturas alongam mais ou menos, né? Mas aqui nós alongamos esse plano aqui, que nós chamamos de plano sagital. Pés paralelos, agora braços ao lado das orelhas, dedão com dedão, se esticando. Estica bem esse cotovelo. Isso, puxa o ar, inclina para um lado e solta o ar. Volte, inspire novamente, inclina para o outro lado. Volte, desça os braços, avance uma perna à frente, pés bem estabilizados, distribua o peso do corpo nos dois pés, suba os braços lateralmente, inspire novamente, incline para um lado, soltando o ar, se alongando, estendendo, relaxando, e volte, inspire novamente, incline para o outro lado, volte, desça
braços. Troca a base. O outro pé à frente, distribui o peso do corpo. Mesmo procedimento. Inspire. Incline, soltando o ar. Volte ao centro, inspirando. Incline para o outro lado. Volte. Desceu. Volte os pés paralelos, rodados externamente. Quadríceps, glúteo, abdômen, suba lateralmente. Inspire. Incline. Volte. Incline para o outro lado, respirando. Desceu. A última base, rodando os pés internamente. Suba os braços. Inspire. Incline para a lateral. Volte inspirando. Para o outro lado, solte o ar, se estenda, se alonga. Volte. Esses 5 respirações do plano movimento, trabalhamos no plano frontal. Agora, para encerrar, vamos fazer o mesmo trabalho no plano transverso. E esse plano, vamos dizer que é o plano anatômico que as pessoas mais perdem movimento. Dá um exemplo. Estou lá no meu carro, eu vou pegar um objeto no banco de trás, eu já começo a ter essa dificuldade, porque eu perco esse movimento. Alguém me chama, eu já preciso virar o corpo todo para ver quem me chamou. Então esse é o plano que a gente tem que tomar maior cuidado ao longo de toda a nossa vida. Porque aí estou falando de coluna cervical, torácica, lombar, além dessas estruturas que sofrem. Qual que mais sofre? Eu duvido que não é o joelho. Mas vamos lá. Pés paralelos, braços apontados à frente, ombros encaixados, não precisa esticar não, só deixar confortável. Inspire, suavemente roda para a direita, soltando o ar. Para a direita, para a esquerda, solta o ar, murcha bem o abdômen, volta, inspirando, roda para o outro lado, solta o ar, força as costelas para baixo, e volta, aí desce. Qual que é a segunda base? Uma perna para frente, distribui o peso do corpo igualmente, volte com os braços lá, ombros encaixados, inspire e rode suavemente para um lado, soltando o ar, murcha o abdômen, volte, inspirando e rode para o outro lado, soltando o ar, e volte, troque a base, a outra perna na frente, os braços, inspire e volte inspirando. E volte. Os pés paralelos, rodados externamente, braços para frente, inspire. Agora, começa a ficar um pouco mais difícil porque o pé contra a lateral. E volte, inspire, para o outro lado. E volte. Convocação interna dos dedos ali. Inspire. E expire. Solte o ar. Pés paralelos, fecha os olhos, novamente retorna. A esse momento, esse local, fecha os olhos, olha para vocês. Como é que está a sola do pé, tornozelo, joelho, quadril? Como sempre ensinar a extensão de toda a sua coluna vertebral, lombar, torácica, cervical, a posição da sua cabeça no parado em pé. Se a cabeça ficar projetada à frente, se ficar, os músculos mais posteriores eles vão ficar tensos, encurtados. Então, buscar um bom alinhamento postural é extremamente importante. Por mais que seja breve essa parada, se você conseguir realizar uma parada como essa, mudar sua base de apoio, se esticar para cima, para um lado, para o outro, rodar, durante a sua jornada diária de trabalho, você estará combatendo o sedentarismo. Não o sedentarismo no sentido de não realizar atividade física, mas o comportamento sedentário, que hoje é um dos mais agravantes. Tem estudos já dizendo assim, por mais que a pessoa seja ativa, realiza ali a academia dela 3 vezes por semana, mas se ela está no escritório e trabalha 8 horas por dia, esse comportamento sedentário compromete muito a situação de saúde e qualidade de vida dela, por mais que ela
eles são explorados sempre no mesmo plano, é muito localizado, não trabalha. Aí para eu trabalhar o cardio eu tenho que ir na esteira, e é o caminhar ali naquele sentido. Na academia, vocês costumam trabalhar o plano transverso? Esse é um primeiro questionamento que eu levanto. Começa a trabalhar no plano transverso, dê um parado em pé, alinhamento, queixo no ombro, o trabalho é torácico, ombro para trás, para o ombro, gira o quadril. E então seria aí já um chamado para combate ao comportamento sedentário, ao sedentarismo, e uma breve prática aí de alongamento e respiração. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecendo então ao professor Marcos Lopes por esse exercício de respiração e alongamento, ele que volta para a palestra A Importância da Atividade Física e da Saúde. Eu convido agora para a palestra Esporte, Saúde e Sucesso o Dr. Fábio Borri, por favor. Pessoal, bom dia. Eu não sei como o Dr. Flávio Borri, mas só Flávio Borri. Eu estou aqui como um amigo hoje. Mais do que uma palestra, é um bate-papo. Eu vou contar um pouquinho mais da minha história do que conversar com vocês tecnicamente, inclusive sobre os benefícios do esporte, da saúde e do sucesso. Quem pode fazer isso melhor do que eu, desses benefícios, o André está aqui, né, ele vai palestrar com mais propriedade do que eu. Mas é um bate-papo que eu trago um pouquinho da minha experiência com o esporte, na saúde e como atingir o sucesso. É uma história de vida, eu utilizo outros exemplos, mas é uma história muito particular, muito pessoal. Até havia parado de fazer essa palestra há algum tempo atrás, mas eu acho que é uma coisa bem importante que leva, né, da experiência para outras pessoas. Porque uma certeza que eu trago para vocês, e vai ser a maior certeza do dia, é que todos nós vamos morrer. Obrigado. Mas até que chegue esse dia, como nós vamos viver? De que forma a gente vai viver? Então, falar sobre os benefícios da prática da atividade física para mim é de extrema importância. É levar para o nosso cotidiano mais saúde. A secretária falou que é uma cápsula, e realmente eu concordo. Apesar que a secretária me deixou um pouquinho complexado hoje, porque eu deixei a meia hora de caminhada pela meia hora de sono, o tempo estava muito propício hoje. Eu agradeço, secretária, né, pelo convite de estar aqui, suas autoridades, senhores e senhoras. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, sobre saúde. A atividade física, né, a prática de esportes, ela tem muitos benefícios físicos, psicológicos, e isso que nos traz o bem-estar. Eu vou citar alguns, o André acredito que vai entrar mais a fundo na sua palestra, mas nós temos um benefício da prática de esporte, fortalecimento do sistema imunológico. A gente melhora a nossa saúde, nossa qualidade de vida, a probabilidade de doenças é muito menor. Auxilia o controle do peso corporal. A gente sabe que o peso influencia muito na nossa saúde, no nosso sangue, né? E isso pode trazer uma série de consequências negativas. Previne diversas doenças, melhora o nosso trânsito intestinal, e isso é uma coisa muito curiosa. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre a ecoterapia, e eu tenho crianças hoje que fazem a eco, que a mãe relata a melhora no funcionamento do intestino. Você fala assim, poxa, mas a ecoterapia, quem trabalha é o cavalo, né? Não é o cavaleiro, não é a Amazonas, mas não. A gente tem uma atividade muito grande física em cima de um cavalo. Eu vou chegar mais para frente, né, a falar sobre isso. Equilibra os níveis hormonais e, principalmente, aumenta a nossa autoestima. Nisso eu vou trabalhar mais profundamente, que foi onde, né, eu cometi meus maiores pecados e foi aonde eu consertei minha vida.
Redução das doenças crônicas não transmissíveis. A prática regular de esportes contribui para a prevenção de doenças como problemas cardiovasculares, diabetes, acidente vascular cerebral, o AVC, e diversos tipos de câncer. Eu tenho um exemplo quanto a isso em casa, muito próximo, da minha própria mãe. Minha mãe ainda é viva, vai completar 85 anos, tem Alzheimer, ainda está em estágio intermediário, ela lembra dos nomes, lembra da gente, que isso ainda é muito bom, ainda é confortante, mas minha mãe não foi uma praticante de esportes ao longo da vida. E hoje a gente vê diversas consequências na saúde dela que poderiam ter sido evitadas, algumas doenças que poderiam ter sido evitadas ao longo da vida dela. Ela está iniciando com diabetes leve, ela teve um AVC há pouco tempo, até foi um dos gatilhos do Alzheimer. Eu falo que o Alzheimer tem alguns gatilhos, E o dela foi o AVC. Logo após o AVC, nós começamos a perceber uma diferença, e foi aí que é diagnosticado o Alzheimer. Enfim, isso me traz como exemplo, muito próximo, a importância da atividade física. Vou passar aqui. Cortou, mas o que é o sucesso? Eu faço uma ligação muito grande da atividade física, da saúde com o sucesso. O sucesso, ele tem diversos conceitos. Para cada um, o sucesso existe de uma forma, é concebido de uma forma. Mas o que é o sucesso para cada um de nós? Ele pode ser alcançar uma abundância. Geralmente, quando a gente pensa em sucesso, a gente pensa uma casa grande, um carro importado, um estilo de vida diferenciado. Mas para cada um é uma coisa. Ele cortou aqui, mas alcançar a abundância, ter dinheiro, ter saúde, relacionamento amoroso. O que a gente pode chamar de sucesso para cada um de nós? Tem muitos conceitos e muitas formas de entender isso. Mas o sucesso, ele é muito pessoal. O sucesso, quando ele é pensado, ele tem que ser pensado o que é o sucesso para nós e não para as outras pessoas. Por quê? Você se comparar a outras pessoas, a outras situações, pode levar à frustração. E você se frustra quando você não atinge aquilo que você deseja. Mas a frustração pode ser parte do processo, pode ser algo que a gente precise entender, precise superar para poder atingir algo muito maior. Então eu falo que o sucesso é repetição, o sucesso é um hábito, é aquilo que a gente continua fazendo até que a gente atinja. Quando eu falo de sucesso, eu tenho que pensar do ponto de vista muito pessoal. E quando eu penso como profissional, como ser humano, eu tenho que me colocar na posição de que eu me vendo para certas situações. Eu me vendo no trabalho, eu me vendo para um relacionamento, e para isso eu preciso ter o que a gente chama de marketing pessoal, que é de extrema importância, é saber me colocar, é saber conversar, é saber aonde eu quero chegar, quais são os meus objetivos e como eu vou chegar lá. Para isso eu preciso de uma postura, para isso eu preciso ter algumas atitudes. Marketing pessoal é a ferramenta usada para promoção pessoal, de modo a alcançar o sucesso. É a estratégia usada para vender a nossa imagem. Parece que a gente fala de sucesso de marketing pessoal como se a gente fosse um produto. Não é um produto, mas a gente precisa se colocar numa situação que a gente se beneficie, que a gente consiga passar aquilo que realmente a gente é e aonde a gente quer chegar. Como atingir, como fazer um marketing pessoal bem feito? Primeira coisa, age com naturalidade. A gente não pode ter papéis, personagens no dia a dia, até porque isso não se sustenta ao longo do tempo. Então, agir com naturalidade é ser a gente mesmo. É você agir de forma que você não crie nada,
mas que você consiga atuar no dia a dia sendo você mesmo. Por isso que a gente trabalha muito o autoconhecimento. Seja pontual, falo que o Brasil é o único lugar do mundo, né, que a gente considera o atraso como uma coisa chique, né? A noiva atrasa, a gente atrasa 5 minutos para chegar num lugar como se a gente fosse mais importante. Mas isso beira a falta de respeito. Então, a pontualidade é de extrema importância para a sua própria apresentação, para o seu comportamento. Cumprimente com um aperto de mão firme, linkado, né, no olhar das pessoas. Olha nos olhos, quando você vai cumprimentar uma pessoa, uma coisa que é extremamente desagradável, desinteressante, você chega para a pessoa assim, pois bem, parece que é um desinteresse, né, em te conhecer, um desinteresse na sua presença. Então, a gente sabendo disso, a gente inverte o papel. A gente cumprimenta com um aperto de mão firme, olhando nos olhos da pessoa, mostrando interesse de estar ali, mostrando interesse de se comunicar com aquela pessoa. Cuide da sua postura corporal. Então, o professor estava nos ensinando relaxamento, respiração. O professor, confesso que a gente não dá muita atenção no dia a dia, como o senhor falou. Os movimentos da academia são repetitivos, a caminhada é repetitiva, a gente não faz movimentos necessários e a gente acaba perdendo muito da nossa própria postura, né, nesse contexto. E o exercício também ajuda nisso, porque se você tem um desenvolvimento físico, você consegue, né, uma disciplina, se você consegue se colocar de uma forma adequada, você melhora a postura na sua apresentação, você melhora a postura numa reunião, você melhora a postura até no seu relacionamento, né, na forma de lidar com as outras pessoas. Vista-se de forma adequada. Se no século XXI eu ainda falar de vestimentas, parece algo um pouco estranho. Assim, poxa, Fábio, cada um se veste do jeito que quiser, desde que consiga passar o seu conteúdo para alguém. Eu concordo com isso. Eu acho que cada um tem a sua personalidade, cada um tem seu estilo, né? Cada um tem a sua forma de vestir, mas a gente adequa isso ao nosso dia a dia. É o que eu falo, você ir de terno na praia, ou então um biquíni, um maiô, shorts curto, num velório, não combina muito bem, né? Então, para a gente saber se colocar, a vestimenta é muito importante. É usar uma calça adequada, né? Uma roupa mais discreta, dependendo da situação, é um fraque, um baile importante, e isso nos ajuda muito. Então você tem uma colocação de voz, uma postura adequada, uma vestimenta adequada, você vende muito da sua imagem, né? A expressão corporal, assim, o corpo fala, né? Suas atitudes, a forma como você se coloca, falam às vezes muito mais do que as palavras. E o primeiro impacto nosso ainda é visual. Então, dependendo de como a pessoa chega, dependendo de como a pessoa se apresenta, isso é de extrema relevância para como a pessoa vai estar te recebendo. Lógico, depois que você começa a explanar com autoridade um assunto, pode ser que mude, mas aquele primeiro impacto nosso ainda é visual. Tem iniciativa, né? A proatividade, a iniciativa é de extrema importância, sempre será. Você sempre tomar a frente de um assunto, você se colocar bem no assunto, né? Eu tive o elogio do André é muito de ter iniciativa, eu acho muito interessante, o profissionalismo sensacional, parabéns, André. Né? Nessas iniciativas sempre está tomando a frente, e isso no nosso dia a dia é muito importante também. Né? Eu falo assim, a gente vai para cima, a gente veste a camisa, e isso é em tudo na nossa vida. Hoje eu estou falando da parte pessoal. Você ter uma iniciativa, né, significa muito, falar muito de você mesmo. Busque o autoconhecimento, né, foi os primeiros pontos que eu falei. Quando a gente se conhece, quando a gente faz uma análise profunda de nós mesmos, a gente consegue se colocar melhor, a gente consegue entender de que forma a gente conversa, como a gente age, né, de que forma a gente pensa realmente. E é um exercício extremamente difícil o autoconhecimento. Quando você coloca no papel, né, quando eu fui professor há alguns anos, universitário, eu sempre comecei fazendo um exercício. Assim, coloca uma linha no meio do caderno da folha, do lado esquerdo você coloca todas as suas qualidades e do lado direito tudo aquilo que você chama de defeito, todos os seus problemas. E eu fiz o exercício,
uma sala de RH com 93 pessoas. A sala, ainda arrepia, a sala, tremendo silêncio, de repente eu escutei assim, eita, que alguém vai chorar, e não deu outro. Uma menina caiu em desespero, começou a chorar. Menina que eu falo, realmente nova, tem 47 anos, tem uns 20 e poucos anos, 26, 27 anos. A menina chorando, compulsivamente. Eu lembro o nome dela, não faço o nome, me chamava Renata, lá da minha região de Amparo. Pedi para ser a aula, pedi para todo mundo sair e fui conversar com a menina. Falei, o que está acontecendo? Aí ela virou a folha para mim, na parte das qualidades, ela tinha conseguido escrever 3. Na parte que eu chamava de defeitos, né, pontos a serem melhorados, ela tinha enchido a folha. E ela começou a observar isso e se sentir mal com isso. E eu acabei conversando bastante com ela e refletindo sobre. Porque hoje, se eu for falar das minhas qualidades para vocês, vocês vão falar assim, ó, putz, que cara arrogante. Por que ficar falando das qualidades só? Só quer se vender. E nós temos esse conceito de que toda vez que a gente fala de uma qualidade nossa, a gente é visto como arrogante. Então é muito mais fácil as pessoas verem, gostarem de ouvir os seus problemas, os seus defeitos, do que as suas qualidades. Né? E é engraçado, nos Estados Unidos, quando você chega com um Lamborghini, né, com um carro diferenciado, as pessoas se surpreendem, falam, nossa, parabéns, cara, pô, sucesso que você tem, é incrível isso. No Brasil você é ladrão, você fez alguma coisa de errado, você passou a perna em alguém, né? É engraçado, é só um comparativo que eu faço, mas é sempre mais fácil você apontar os defeitos do que as qualidades. Eu proponho isso para vocês, se tiverem um tempo, na cabeça de vocês, comece a listar todas as qualidades e todos os pontos de melhora que vocês têm. É muito difícil. A gente se coloca sempre nessa posição de eu tenho só problemas, eu só tenho pontos a melhorar, mas eu tenho que enxergar as qualidades. Quando eu trabalho marketing pessoal, meu, de outra pessoa, eu tenho que ressaltar as qualidades. Por quê? Quando a gente fala de pontos positivos e negativos, qual é o ponto que você vai trabalhar primeiro? Umas pessoas respondem assim, ó, vou trabalhar meus problemas, meus pontos negativos, aquilo que eu tenho para melhorar. E é aí que a gente se engana. A gente tem que melhorar naquilo que a gente já é bom. Porque se a gente é bom, a gente vai ser melhor e vai se destacar por isso. Os pontos negativos, a gente usa um pouco menos de energia e vai trabalhando isso ao longo do tempo. Né? Essa é uma cultura que a gente tem dentro das empresas para melhora contínua dos funcionários. Saiba ouvir. A gente gosta de falar muito, e aqui é uma posição que eu me sinto bem, porque só eu falo nesse momento, mas a gente tem que aprender a ouvir as pessoas. Eu estava vendo um filme esse fim de semana, eu tenho uma filha maravilhosa, não canso de repetir, de 9 anos. Coloquei o filme para ela, Chico Bento, lançamento. Ela não assistiu, mas eu assisti o filme inteiro. E a lição do filme inteiro do Chico Bento, né, inspirado nas histórias do Maurício de Souza, é que devemos saber ouvir, né, para incidir em menos erros. Se eu tivesse ouvido mais meus pais, se eu tivesse ouvido mais as pessoas experientes, mas será que minha vida teria sido diferente? Só que sempre é tempo de começar, sempre é tempo de ouvir. Eu acho que os grandes mestres primeiro aprenderam a ouvir e depois a falar, né? Depois a se expor. Mantenha-se atualizado. Atualização é importante. E aí, quando eu falo atualização, não é só a parte técnica, é atualização em tudo. O que está acontecendo no mundo? Eu me senti muito defasado esses dias. Eu descobri que tinha um chat GPT. Cara, é incrível a inteligência artificial daquilo lá. Falei, poxa, eu devia ter me atualizado antes. Você escreve, quero uma receita de bolo de cenoura, e ele te dá opções no bolo. Como eu devo me vestir em tal situação? Ele dá o jeito que você tem que se vestir. Quero fazer uma dieta para perder 5 quilos, ele te dá opções de dieta. Quero fazer um bonequinho o meu rosto, ele te dá a imagem do bonequinho no seu rosto. Então, eu até estava pensando nisso, se manter atualizado em todos os sentidos. Né? Isso é muito importante.
importante. Eu acho legal, mas uma parte muito pessoal minha. Meu pai fez 83 anos agora, dia 9 de abril, e ele vive na internet. Entendeu? É um dos caras mais atualizados que eu conheço. Até porque ele tem que cuidar só da minha mãe, e na hora que ele cansa, ele abre o computador e fica lendo, e fica pesquisando. Agora virou comentarista, né? Você entra em cidades ali que eu nem conheço, ele está comentando alguma coisa da prefeitura, dando ideia. Poxa, pai, pega leve também, tem que diminuir um pouquinho a incidência, né? Mas assim, ele sabe do que está acontecendo, ele gosta de se inteirar. Eu acho muito interessante, porque você acaba tendo assunto para tudo. Eu dei um curso para pós-graduação em estética, gestão para estética, em São Paulo, tempos atrás, anos atrás. E tinha uma pessoa lá, ela foi cabeleireira, depois virou esteticista, fez faculdade. Bem interessante a história dela, ela estava falando sobre a profissão dela de cabeleireira. E ela falou que ela lia muito. Eu falei, mas por que você lia muito? Eu falei assim, Fábio, eu tinha as mais diversas clientes. Então, todas que chegavam, ela vai no cabeleireiro mais do que para fazer o cabelo, para conversar. Então, eu tinha muitos assuntos com todas elas, desde novela, política, eu sabia até de futebol, Fábio. Eu falei, então tá melhor do que eu. Né? Porque, apesar do meu time ter sido campeão paulista agora, eu fiquei um tempo apartado do futebol, né? Com raiva do Corinthians. Mas, felizmente, ele voltou ativo agora, então pude retomar esse gosto pelo futebol. Acompanhe as notícias relevantes, né? Hoje a gente tem acesso à notícia muito fácil, a gente consegue acompanhar notícias do mundo inteiro, que não acontecia antigamente, uma dificuldade muito grande. Evite a arrogância, né? Então eu falei que nós temos que ter consciência dos nossos pontos positivos, né? Consciência dos pontos que a gente tem que melhorar, mas a gente deve evitar passar, é uma linha muito tênue, mas deixar de ser, né, uma pessoa arrogante, mas sim saber se vender, se colocar e saber mostrar nossas qualidades. Use o bom humor com equilíbrio, né? A gente nem sempre pode estar fazendo piada de tudo, mas o bom humor no dia a dia é importante, até para a nossa saúde mental. É necessário que a gente tenha um pouquinho de alegria, que a gente leve um pouquinho de alegria, porque nossos dias não são fáceis, né? Então é preciso que a gente traga um pouquinho disso. Cuidado com opiniões extremas, todos nós temos nossas opiniões. Eu falo do Corinthians, mas se você falar do Palmeiras para mim hoje eu vou concordar que ainda é um time melhor que o meu. Então a gente tem que ponderar para que a gente consiga ter bons relacionamentos, né? Sempre tem um, eu nunca saio ileso disso, né? Mas é para combinar, né? Tudo bem. Não foi o mês de vocês, mas tudo bem. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre marketing pessoal, eu entro realmente na minha vida. E aí começa a minha história. Eu sou formado em Direito, me formei em 2003, em julho de 2003, em setembro eu já tinha meu OAB, eu abdiquei de alguns meses de vida para estudar, estudei e passei na minha primeira prova. Falei, poxa, estou formado, é hora de sair do mercado. Eu tinha a opção, eu morava em Ribeirão Preto, de trabalhar no grande escritório, Brasil, Salomão e Matos, um excelente escritório na cidade de Ribeirão Preto, mas eu optei por abrir meu escritório. Falei, bom, eu já tinha um espírito empreendedor, falei, vou advogar. Fui para a minha cidade, Porto Ferreira, abri meu escritório. Sensacional, mesa linda, meu computador, meu desktop ativo, aquele monitor grandão, verde, muito bom. Eu esqueci de um detalhe, eu precisava de cliente. Aí começa um probleminha. Vamos captar clientes então. Fui atender pequenas empresas. E é bem interessante porque eu achei que eu ficaria rico no primeiro ano de formado, não foi bem assim. Algumas empresas eu fiz uma mensalidade de R$200 para conseguir vender. Algumas empresas R$500, já estava bem, né? Mas não andava. Muitos advogados, um advogado novo, tendo dificuldade para fazer assistência judiciária. Foi quando meu pai se aposentou e resolveu abrir uma consultoria. Meu pai é economista. Legal, vamos fazer a consultoria com meu pai, ele já tinha um nome na cidade. Começamos a pegar algumas outras empresas, consultoria financeira e jurídica. Melhorou um pouquinho, mas ainda assim estava bem difícil. Eu resolvi buscar emprego. Bom, então está na hora, depois de 4 anos eu não estou rico,
eu acho que está na hora de buscar um emprego. Fui trabalhar numa multinacional. Fiz um serviço jurídico para eles, gostaram. Falei assim, Fábio, já que você foi bem nesse serviço, vem trabalhar conosco, você vai ser coordenador de RH. Poxa, nunca fiz isso. Aí eu chamei a gestora e falei assim, eu nunca fui de RH. Falei, não tem problema, nós vamos te treinar. Que ótimo, né? Vou fazer algum curso em São Paulo, excelente, gostoso. Isso foi uma noite. Na manhã seguinte eu fui lá para ser contratado, assinaram a minha carteira e falei, arruma sua mala, você vai viajar. Vou para São Paulo. Falei, não, você vai ficar 2 semanas no Rio de Janeiro, 2 semanas no México e 2 semanas na fábrica da Venezuela. Falei, legal, Manemar sem falar português, vamos embora. E eu encarei o desafio. Voltei depois de 1 mês e meio, ranhando inglês, falando um pouquinho espanhol, porque eu tinha que comer, eu tinha que sobreviver naquele contexto. Beleza, voltei. Fiquei 2 anos nessa multinacional, startando uma fábrica em Tatuí. Em 2010, confiante, eu falei, eu sei direito, eu sei a parte financeira e agora eu sei RH. Eu falei, nossa, eu vou voltar para o mercado com a consultoria, agora eu fico rico. Não tem jeito. Falei, esse é o meu momento. Pedi demissão da empresa e fui para o mercado. Não era fácil. Ainda assim, estava bem difícil, peguei algumas empresas, vim sobrevivendo muito bem. Em 2013, nós casamos, com a esposa está presente. Falei assim, preciso sobreviver. Em 2014, ela ficou grávida. Em 2015, minha filha nasceu. Poxa, estava com uma vida estável, trabalhando para algumas empresas, só que ainda não era aquilo que eu queria. Falei, poxa, eu vou sair para o mercado de novo. A consultoria não está fácil. Por quê? Você vai dar consultoria em grandes empresas, você já tem grandes consultorias que fazem isso. Eu conseguia pegar médias, pequenas empresas. É legal a parte financeira, mas ainda assim não era aquilo que eu almejava, não via sucesso naquilo ainda. Falei, vou voltar para o mercado. Joia. Comecei a mandar currículo. Com o currículo que eu tenho hoje, está mais tranquilo, já sabia bem inglês, sabia espanhol, tinha uma experiência internacional, experiência com pequenas empresas. Falei, vai ser fácil agora. Agora é a hora. Um currículo por dia, nada. 2 por dia, nada. Cheguei a mandar 30, 35 currículos em um dia. E nada. É quando você começa a pensar, poxa, será que o problema sou eu? E as portas se fechando no dia a dia. Será que onde está o problema? Até que você enxerga que quando Deus fecha a porta, você abre a janela. E se não tiver a janela, você cria a sua. Você vai criando oportunidades para você mesmo. Agora chega. Agora eu vou dar um passo para trás e vou abrir uma consultoria de verdade. E vou abrir uma empresa de verdade. Eu sei fazer isso. Não é possível que eu seja tão incapaz assim. Só que nesse intermédio a gente passa por muitas coisas. Em 2015, quando eu estava fazendo a consultoria, eu tinha uma visão. Quando chegou em 2020, a gente estava crescendo, formamos a empresa começou a ir bem, tanto a consultoria quanto a empresa. Ainda não tínhamos funcionários, mas tínhamos uma boa prestação. Eu fiquei extremamente confiante. Quem fechou a porta está errado. Eu estava certo o tempo todo. Poxa, aí você entra numa rotina que aí beira assim a arrogância. Você, poxa, eu sou bom no que eu faço. Eu tenho que fazer isso. E se eu faço tão bem feito, eu sou melhor nisso. Só que não era bem assim. Com essa arrogância, comecei a beber. Tomo um uísque num dia, um uísque num dia não dá nada. 2 uísques num dia, é só uma dosinha, que mal pode fazer um uísque. Aí você se pega depois de um mês, se alcoolizando todos os dias. E esse momento é muito difícil. Para você enxergar o problema, para você entender que você tem um problema de saúde, você precisa, se não for ajudado, chegar no extremo.
E essa foto aqui, eu achei que seria a minha última foto. Eu vou deixar a minha última foto para a eternidade. Um desânimo muito grande. Fui fazer um exame de sangue, testosterona normal de 400, 350 a 700, 800. A minha estava 200. 115 quilos, sedentário, ex-fumante. Aí eu vi que a minha saúde tinha ido embora. Eu estava com um quadro de depressão, muito severo, sem vontade mais de nada, e tudo proveniente de uma história onde acaba aí com o álcool. E essa eu creio que ia ser a minha última foto. Lastimável. Eu guardo essa foto, já pensei em apagá-la várias vezes, mas eu tenho essa foto como um marco na minha vida. Entro em uma depressão profunda, descubro que eu tenho depressão. Primeiro passo que você tem que fazer é tomar banho. Então, vamos levantar a cabeça, vamos levantar da cama, vamos assumir que existe um problema, porque já está muito feio. Nesse contexto, estava muito difícil para Mariana, minha esposa. Ela viu que era um caso bem complicado, e eu estava muito complicado, além de muitas coisas que eu estou contando para vocês. E ela falou que ia dar um tempo. Ela foi para a casa da mãe junto com a minha filha, e essa foi a derrocada final para mim. Eu me perdi. Poxa, então agora chegou o fundo do poço. Daqui não tem como mais eu descer. Então assim, tem duas soluções. E foi no dia dessa foto que eu pensei. Ou eu acabo agora e tiro a minha própria vida. Acabo todos os meus problemas. Certo? Ou eu tomo uma atitude. Nisso vem toda a minha história. Eu tenho uma família muito consistente, uma família muito boa. Eu falo aqui dos meus pais, tenho irmãos maravilhosos. Tinha a Mariana para resgatar, o amor da minha filha para eu resgatar, e eu tomei a melhor atitude. Não foi a outra, por isso eu estou aqui hoje. Terapia, psiquiatra, medicamento, corto o álcool, e o principal, e aí que entra a atividade física. Foi a melhor atitude que eu tive naquele momento, foi começar a praticar um esporte. A saúde estava destruída, todos os exames, quando eu fiz a exame, todos eles estavam alterados. Poxa, o hormônio, uma pessoa de 40 anos, super baixo, 200, por isso o desânimo, entre outras coisas. E quando eu tomei a atitude de contratar um personal, começar a fazer os exercícios, procurar uma ajuda psicológica, foi aí que realmente minha vida começa a mudar. Comecei a me exercitar, dia sim, dia não. Na verdade, 3 vezes por semana, depois dia sim, dia não, depois todos os dias. Foi um processo, nós tivemos a separação de 5 meses, foi os 5 meses eu me recuperando, eu me conhecendo, me tratando, me recuperando. Em dezembro de 2020, reatamos, voltamos para casa, e foi onde nós tomamos uma decisão. A partir de hoje, nós temos que ter um objetivo na vida. A partir de hoje, a gente vai buscar o sucesso. Aí eu volto ali atrás, o que é o sucesso? Poxa, o sucesso é a gente buscar e atingir a felicidade. E o que é felicidade? Para cada um é uma coisa. Mas eu considero as palavras do professor Clóvis de Barros Filho, que ele fala: felicidade é aquele momento que você não quer que acabe. Quando você tem um momento que você não quer que ele termine, aquilo é felicidade para você. É igual quando eu estou aqui falando com vocês e abrindo e expondo dessa forma, porque eu posso levar para outras pessoas a minha experiência. E eu tive uma experiência, em cima dessa experiência, em algumas palestras, eu fiz essa palestra e já deu mais de 500 pessoas. Então a pessoa mandar mensagem e fala assim: Fábio, eu estou assim. Ô Fábio, aconteceu a mesma coisa comigo. E você começa a ver que não é um caso exclusivo meu, mas que as pessoas passam por dificuldade, que as pessoas sucumbem, que as pessoas muitas vezes não têm norte. E hoje, o meu sucesso é levar um pouco do norte para as pessoas. Minha vida mudou com o esporte, eu fui buscar vários esportes. Uma grande decepção com meu pai, eu não sabia jogar futebol. Meu pai foi jogador da 3ª divisão, corintiano.
né? Eu não sei jogar, mas eu gosto de participar. Já fiz algumas peladas, eu sempre acabo me machucando, que é normal para quem não sabe jogar. E eu pratico outros esportes, eu gosto de academia, eu pratico tiro há muitos anos e eu amo cavalos. Né? Por isso que eu falo, a cavalgada não é só o cavalo que faz exercício, mas a gente que está em cima faz uma atividade, né, cardiorrespiratória muito grande. Eu saio, hoje eu cavalo uma hora e meia, eu saio suado em cima do cavalo. Isso me faz muito bem. 2020, então, foi esse ponto inicial. Nós fomos para a academia logo depois, Mariana e eu. A gente criou esse hábito, hoje é quase que diário esse hábito de ir na academia, de fazer uma atividade. Quando a gente não pode ir, a gente sai para caminhar, faz uma bicicleta em casa. Mas isso trouxe uma outra perspectiva. A saúde melhorou. Né? Hoje, a testosterona passou de 200, um pouquinho mais de 1.600. Eu faço reposição hormonal, tive que fazer, não tinha como não fazê-lo. Exames de sangue, ok. Eu saí da obesidade, né? Hoje estou com um pouco percentual de gordura. Isso ajudou na autoestima, isso ajudou na venda da empresa, ajudou na colocação do profissional. E a empresa, a gente decidiu que realmente ia startar de uma forma sólida. Começamos com um funcionário, eu, 2 funcionários, eu e a Mariana é enfermeira, nossa empresa de prestação na área de saúde, a gente aloca profissionais nos municípios. De 2 profissionais para 3, tínhamos mais uma enfermeira, 30, 100, 250 funcionários. Ontem contabilizamos 860 funcionários da empresa. Eu poderia ter desistido de tudo isso. Eu poderia ter perdido o meu objetivo lá atrás, quando eu cheguei no fundo do poço. Mas essa foi a grande virada. Quando a gente trabalha nossa consciência, quando a gente trabalha o nosso físico, a nossa colocação, a mentalidade de quem a gente é, quando você ganha a autoestima, as coisas começam a mudar na nossa vida. E aí eu começo a enxergar o sucesso. E o sucesso para mim é todo dia acordar, minha filha está do meu lado. Bom dia, papai, estou indo para a escola. O sucesso, né, eu estar aqui hoje passando um pouco da minha experiência para vocês, com a minha esposa do lado. O sucesso, eu poder ligar na empresa agora e falar assim, e aí, como que estamos hoje? Não, Fábio, estamos com um problema. Eu falo, que bom! Poxa, né? O empreendedor no Brasil é isso, é resolver problemas todos os dias. Então, onde foi a grande partida disso tudo? Foi a conscientização, o exercício, do exercício físico para ter saúde e da saúde para eu ter sucesso. E por isso o nome dessa palestra. Eu sempre linkei muito um assunto com o outro. Hoje, eu faço questão de falar aqui, eu ainda vou conversar com a André, com a secretária, sobre trazer o projeto para cá. Eu vejo que mais do que o meu sucesso pessoal, é eu poder retribuir isso. Dia 25 de agosto do ano passado, né, minha cunhada, irmã, minha esposa, ela fez a outra opção que eu não fiz, né, e tirou a própria vida, no caso de depressão profunda, entre muitos outros problemas. Ela era uma filha para mim. A dor foi muito grande, eu briguei com Deus, mas mais consciente, depois de toda essa história que eu contei para vocês, nós chegamos no momento, assim, apesar da dor, que vai ser constante para a nossa vida, apesar da saudade, que vai ser constante daqui para frente, a gente tem que seguir. Ainda brigado com Deus, foi a hora de disputar, mas não é uma disputa saudável você brigar com Deus, né? A gente não tem tanta força quanto, apesar de a gente achar às vezes que tem. E eu viajo muito, viajo em torno de 3 a 5 mil quilômetros por mês de carro, eu dirigindo. Eu comecei a enxergar as bênçãos que eu tive na vida, que Deus me deu. Uma família maravilhosa, meus pais vivos, meus irmãos, famílias bem sólidas, a minha família hoje muito sólida, o sucesso que eu tive com a empresa, o sucesso na saúde, coisas boas. O lugar que eu vivo hoje, eu moro em Amparo, aqui pertinho, uma cidade maravilhosa. Morei muitos anos em São Paulo, morei em Campinas, em Ribeirão Preto, e acabei optando Amparo para viver, onde eu conheci a Mariana, ela é de lá. Eu falo que é um pedacinho do paraíso. Eu moro em volta, eu tenho uma mata verde maravilhosa, montanhas. Poxa, o quintal de casa é uma hípica, né? Então eu saio de casa nos 5 minutos, eu estou dentro da hípica que eu amo. Falei, poxa, eu estou errado. Não tenho que brigar com Deus, tudo tem uma explicação. E eu refiz as pazes com Deus e falei, eu preciso retribuir tudo isso que eu passei,
toda essa parte positiva, pouco sucesso que eu tenho hoje, que minha família tem, eu preciso retribuir para a comunidade carente. De que forma fazer isso? Aí eu ligo de novo. Poxa, eu gosto de esporte agora, uma prática constante. Eu gosto da área de saúde, é minha vida. Eu ganho a vida com isso e vivo isso todos os dias e noites. O nosso trabalho é 24 horas, então a gente vive dia e noite, né? Isso daí. Como que eu posso retribuir, né, para as pessoas essas bênçãos? E eu criei aquilo que eu mais gosto de fazer. Eu estava cavalgando um dia, poxa, é isso. Eu estou fazendo exercício, estou cuidando da minha saúde, estou montado, né, no cavalo, eu tenho que doar ecoterapia. A ecoterapia é a solução. Então eu fiz um programa que chama Cavalgando com Amor. É um projeto social que eu devolvo para a comunidade carente, para as crianças e adolescentes que têm prescrição médica, que têm necessidade, mas não têm condições, porque acaba sendo um tratamento um pouco mais caro. Eu devolvo isso para essas crianças. Eu estou fazendo elas praticarem exercício, praticarem a terapia delas, colocando ela em cima de um animal, considero extremamente imponente, um animal de 550, 600 quilos, mas que exala, transborda amor, né? Então eu vivo esse cotidiano, e isso para mim foi o auge do meu sucesso. Hoje eu participo de outros programas sociais, em Amparo mesmo, a gente chama Bem Bolado, que são crianças carentes, que a gente traz para o futebol, só que para isso eles têm que frequentar a escola, têm que frequentar as atividades, têm que ser respeitoso com os pais, e a gente controla tudo isso, né? Eu sou um apoiador desse projeto, apoio a escolinha de futebol do Santos, lá em Amparo também, mas o projeto do meu coração é Cavalgando com Amor. Então eu senti que para mim o sucesso hoje era eu retribuir para as pessoas as bênçãos que eu tive de Deus, e isso me fez muito feliz. Retribuo da mesma forma que eu tive esporte, levando à saúde, levando ao sucesso. Pessoal, um pouquinho da minha experiência, agradeço a todos, obrigado por estar a presença aqui hoje. Até a próxima, André, obrigado pelo convite. Agradecendo ao Fábio Borri, parabéns, Fábio, obrigado pela história, por compartilhar com a gente esse momento tão inspirador. E agora eu convido o André Gonçalves para falar um pouco com a gente. Obrigado, André. Bom dia, bom dia. Será que tem que mudar a apresentação? Enquanto o André está preparando lá, pessoal, só queria registrar a presença do secretário de Serviços Públicos, o Lucas Fumacinha. Obrigado pela presença, secretário. Obrigado, Fumacinha. Obrigado a todos que estão presentes aí. Hoje está tendo um monte de eventos, o dia um pouco mais frio, já dá aquela vontade de dormir um pouco mais, né? Mas é gravado também, depois a gente pode compartilhar. E todos que estão presentes aqui hoje também serão responsáveis por transmitir essas informações que a gente vai passar. Igual o Fábio falou, a importância do esporte, a importância da saúde. O Fernando está aí? Acho que é lá em cima, será que faz a troca? Você sabe, Wagner? Aonde que faz a troca da apresentação? Se tem que ser lá em cima? É o Fernando. Ah, tá. Pessoal da comunicação. Não, está no controle. Pelo controle? O controle está aqui. Então daqui esse é o slide dele. Ah, tem que trocar o slide. Isso, trocar a apresentação. É lá. A Débora vai lá conversar com ele. Isso aí. Tá.
Então, como o secretário de esportes, o Renato, já havia dito, o sedentarismo pode ser considerado uma doença. E o sedentarismo pode nos causar muitos malefícios para a saúde. E atividade física, esporte, nos traz saúde, melhora a nossa saúde e evolui a nossa saúde. Então, no dia 6 de abril, dentro do mês de abril, tem o Dia Nacional da Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. Também dia 6 de abril é o Dia Mundial da Atividade Física e dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. E o abril verde, que é a cor verde, remete à saúde também. Então, o que é atividade física? Atividade física é qualquer movimento corporal que resulte em gasto de energia acima do nível de repouso. Exemplos de atividade física: caminhar. Então, uma caminhada já é uma atividade física, uma forma simples e acessível de atividade física. Correr, uma forma intensa de atividade física que pode melhorar a saúde cardiovascular. Nadar também é atividade física, uma forma de atividade física que é fácil para as articulações e já em prevenção à saúde dos nossos idosos e promoção à saúde dos nossos idosos. A Gislene do Esporte está junto aí. Estamos organizando com o pessoal do esporte uma hidroginástica para idosos que também atua altamente na prevenção de doenças e promoção à saúde. Pedalar, uma forma de atividade física que pode ser feita em bicicleta estacionária ou ao ar livre. Dançar, uma forma divertida de atividade física que pode melhorar a coordenação e o nosso equilíbrio. Então, a atividade física é fundamental para a saúde e o bem-estar, oferecendo inúmeros benefícios físicos, mentais e sociais. Ela ajuda a fortalecer o coração, controlar o peso, melhorar a flexibilidade e o equilíbrio, além de reduzir o risco de doenças crônicas como doenças cardíacas, diabetes e câncer. Também melhora a saúde mental, reduzindo o estresse, a ansiedade, melhorando o humor, aumentando a autoestima, e ela pode aumentar a longevidade e melhorar a qualidade de vida, permitindo que as pessoas realizem atividades diárias com mais facilidade, disposição e energia. Como dito por algumas pessoas aqui anteriormente, pelo Fábio, pela secretária de saúde, o secretário de esporte, a atividade física, no meu ponto de vista, e como eles disseram, pode ser comparada com um medicamento que previne obesidade, hipertensão, doenças respiratórias, doenças cardíacas, câncer, diabetes, osteoporose, depressão, ansiedade e outros agravos também. Porém, comparando a atividade física a um medicamento, a atividade física não tem efeitos colaterais. Tem idade para praticar atividade física? A atividade física é recomendada para as pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos. A Organização Mundial da Saúde recomenda a atividade física para crianças e adolescentes, pelo menos 60 minutos de atividade física moderada e intensa por dia. Quando eu digo crianças e adolescentes, eu me refiro de 5 a 17 anos. A OMS também recomenda atividade física para adultos, pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 minutos de atividade física intensa por semana. Então essa é a recomendação mínima, né? Então fazer no mínimo isso. Também recomendado para idosos. A atividade física é extremamente importante para preservar a musculatura e fortalecimento,
Então, para os idosos também, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. É claro que adaptado às suas necessidades e capacidades. A atividade física melhora a qualidade de vida de pessoas com doenças crônicas. Exemplo, doença cardiovascular. A atividade física pode ajudar a melhorar a função cardíaca, reduzir os sintomas de insuficiência cardíaca e doença coronariana. Quando se fala de doenças metabólicas do organismo, a atividade física pode atuar melhorando a condição de pessoas com diabetes tipo 2 ou obesidade, porque a atividade física ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, melhora a sensibilidade à insulina, ajuda na perda de peso, controle de colesterol e eliminação de gordura. Atua também em pessoas com doenças musculoesqueléticas, então artrite, osteoporose. A atividade física pode ajudar a reduzir a dor, melhorar a função articular em pessoas com artrite, fortalece os ossos e reduz o risco de fraturas. Doenças respiratórias, tipo DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica ou asma, pois a atividade física melhora a função pulmonar, reduz os sintomas de DPOC e reduz os sintomas de asma. Doenças neurológicas, então a atividade física também melhora a qualidade de vida com pessoas com doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer, pois ela ajuda a melhorar a mobilidade, reduzir os sintomas da doença de Parkinson, melhora a função cognitiva e reduz o risco da doença de Alzheimer. Atua em doenças mentais como depressão, ansiedade. Então a atividade física reduz os sintomas de depressão, melhora o humor, ajuda no controle da ansiedade, melhora o sono e fortalece a mente. Então veja quantos benefícios a atividade física pode nos trazer. Temos a presença ilustre da coordenadora da saúde mental, que usa também de atividades físicas, que, como eu disse, uma mera caminhada já é uma atividade física. Isso traz bastante efeitos para os pacientes, certo, Mara? Certo, depois se você puder falar um pouquinho, está falando do contexto de vários de vocês, mas aí eu gostaria de falar. Maravilha, com certeza. Então, a atividade física é importante para todas as idades e pode ser adaptada às necessidades e capacidades individuais. É fundamental consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer programa de atividade física, especialmente se você tiver alguma condição de saúde pré-existente. E esse momento eu aproveito para fazer essa conscientização sobre os benefícios da atividade física. Para a gente falar tudo de bom que a atividade física pode fazer na nossa vida, a gente ficaria o dia inteiro. Então eu trouxe aqui alguns apontamentos que às vezes a gente acorda, hoje eu não vou, fica desanimado. Eu tenho um amigo aqui de mais de 20 anos, o Victor. Então, quando eu tinha lá na minha adolescência, 12, 13 anos, eu cheguei a pesar 130 quilos. Não fazia exercício físico e comia muito. Tinha que trabalhar desde os 9 anos de idade. Aí eu pegava lá o meu salarinho e comprava no 50 Cent. Tinha uma coxinha desse tamanho assim, por 50 centavos. Eu comprava logo, era 20, né? Comia as 20. Depois no almoço era 2 pratos de comida. Eu era bem ansioso, muito tímido também. E acho que acabava descontando essa ansiedade comendo. Então era comendo o dia inteiro o máximo que aguentasse. Não tinha o hábito de atividade física. E aí, os 12, 13, pesando já 132 quilos, meu pai me colocou numa academia. Ele é policial, me colocou na academia de um outro policial e falava para eu fazer 1 hora de esteira. E eu falava, o quê? 1 hora de esteira? Nada. Ele virava as costas, eu desligava, colocava 30 minutos
e ia lá e falava que terminei. Aí ele me dava uns tapas, gritava comigo, porque ele pegava lá que eu estava cortando, burlando o sistema, né? Mas no decorrer do tempo, eu fui começando a pegar gosto por isso. E aí, foi daí para frente. Só o fato de eu ter entrado, né, nesse mundo de atividade física, exercício físico, fiz anos de natação, graduado em Muay Thai, desde os 15 anos, gosto de frequentar a academia, fazer academia, já fiz diversas dietas, mas hoje só o fato de você treinar com uma certa regularidade, você já mantém uma boa saúde, bons exames laboratoriais e também ajuda em várias partes do nosso corpo, a nossa mente. Então libera endorfina, hormônios, regula os eixos hormonais, regula todos os nossos neuroreceptores, então ajuda muito nisso. Então nós temos uma saciedade melhor, já influencia a comer direito. E se fazer atividade física parece difícil para você, ressaltando que uma caminhada 3 vezes por semana já é uma atividade física. Então, se fazer atividade física parece difícil, tente se estiver doente. Se comer bem parece difícil, tente se alimentar por uma sonda. Se caminhar 1 hora parece difícil, tente se estiver acamado. Se depender de rotinas parece difícil, que é uma rotina, nadar 3 vezes na semana, caminhar. Então, se depender de uma rotina parece difícil, tente passar a vida dependendo de pílulas, que daí vai ser uma rotina obrigatória, né? Se dedicar 30 minutos para exercícios é difícil, tente passar meses em uma cama de hospital. O que quer que você faça será difícil. Então escolha bem as suas dificuldades. Exercite-se, movimente-se, cuide-se, pois a atividade física é o investimento mais valioso para a vida, saúde e bem-estar. É isso que eu trago para vocês, essa conscientização sobre a importância da atividade física, do esporte, para a vida e para a nossa saúde. Obrigado. Muito bem, obrigado ao André Vanzano. E agora eu passo a palavra para o professor Marcos, agora para a palestra. Vamos finalizar, né? Sem dúvida alguma, depois dessas 2 apresentações, é indiscutível a importância da atividade física e da saúde. Considero extremamente importante pensarmos de forma global e agir localmente. Então, trago aqui uma primeira conscientização do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, PNUD, que foca nas pessoas, no planeta, nas parcerias entre as pessoas e as instituições, na prosperidade e na paz. Em cima desses 5 eixos, o PNUD ele estabeleceu uma agenda 2030, agenda 2030, que até 2030 atingir determinados objetivos. E vários desses objetivos possuem em sua essência a importância da atividade física, como por exemplo o objetivo 4, que fala da educação, uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade requer sim a atividade física na escola, uma escola mais ativa, crianças mais ativas. Mas eu foco aqui no objetivo 3, que é saúde e bem-estar. Haja vista a atividade física ser tremendamente importante para uma melhoria da qualidade de saúde e qualidade de vida. E o objetivo dessa agenda é reduzir até 2030 1/3 da mortalidade prematura relacionada às doenças crônicas não transmissíveis. E a prevenção a elas é, sem dúvida, a prática da atividade física. Por quê? Porque ela gera um impacto muito grande na economia global, na produtividade do trabalho. Então, estima-se que ela seja, o sedentarismo seja responsável por 74% das mortes globais, obviamente relacionada às doenças como diabetes, hipertensão, a obesidade, cardiopatias, ou uma síndrome metabólica, que seria a mistura de todas essas doenças, que são em decorrência do sedentarismo, da falta de atividade física.
E no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são responsáveis por 55% dos óbitos prematuros. Então, esse número, aparentemente e em essência, na realidade, ele é alarmante, mas não nos afeta muito diretamente no dia a dia. Porque a gente não vê uma pessoa morrendo por falta de atividade física, porque essa morte se dá aos poucos, ela é lenta. Mas isso gera um grande custo para a saúde, principalmente para o Sistema Único de Saúde, que funciona. O SUS, ele se mostrou eficiente e eficaz, principalmente durante a pandemia da Covid-19. E ele tem um alto custo. Por exemplo, os custos totais de diabetes, hipertensão, obesidade para o SUS, de um estudo realizado e publicado em 2018, está em torno de 3,45 bilhões de reais naquele ano de 2018. E aí tem uma divisão interessante, 59% referente aos tratamentos relacionados à hipertensão, 30% a diabetes e 11% a obesidade. E vale destacar o seguinte, que esse custo, 72% desses 3,45 bilhões no ano, é entre os adultos de 30 a 59 anos. E, o que é mais grave, 56% desse público são mulheres. Outro relatório de 2017, o Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano, também feito por esse órgão, contratou profissionais de diversas áreas para fazer esse relatório. Ele aponta aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho a luz. Isso. Dados alarmantes, por exemplo, no Brasil, essa linha verde aqui, mostra as faixas etárias, o percentual de pessoas entre 15 e 17 anos que realizam atividade física. Vai diminuindo ao longo da vida, dos 25 aos 39, e aí mostra aquele quadro agravante de mortes que citei anteriormente. Mulheres com até meio salário mínimo de renda são as que menos praticam atividade física. Homens e mulheres com rendas acima de 5 salários mínimos, os que mais realizam atividade física. Então vemos que, além de ser um alto custo, o quadro de inequidade, de diferença, de desigualdade social existente, ele é alarmante. Esse outro gráfico também mostra, dá para passar em detalhes, mas aqui mostra o tipo de atividade física. Por exemplo, nas diferentes idades. Então, o futebol é a mais praticada entre os mais jovens e vai indo entre os mais de 74, que é o menos praticado. E aqui ele traz caminhada, outras atividades em geral. Então, futebol, caminhada, pedalar, correr, nadar, caminhar e outras atividades. Aí vê, o que mais é praticado a partir dessa idade é a caminhada, ou seja, entre homens e mulheres, a atividade física mais barata, mais econômica, mais viável, sem dúvida alguma, são as caminhadas. Por isso que existe um programa aí de caminhada por Valinhos. E aí, como a atividade física pode mudar esse cenário, já visto ela ser tremendamente importante? Ela, segundo a OMS também, ela estima que pode reduzir em 40% os gastos no sistema de saúde relacionados a essas doenças crônicas não transmissíveis. E aí trago aqui um exemplo de sucesso do estado de São Paulo, que é o Agita São Paulo, conduzido pelo Celafisques, pelo Dr. Vitor Matsudo, que nesse estudo que foi publicado em 2021, ele aponta que em 5 anos, o programa Agita São Paulo, ele promoveu uma redução de 15% as hospitalizações por doenças cardiovasculares. Ou seja, aqui é um estudo que mostra um resultado claro e objetivo. Então, um exemplo de sucesso. E para o nosso município, que seria, agora pensamos globalmente, agora agindo localmente, vemos a importância desse programa Movimento Valinhos, que já aproveitar para parabenizar a gestão, pois deixou de ser, como foi durante muito tempo, aquele programa de verão, que colocaria as pessoas em movimentos e já está se estendendo. E no próximo dia 27, esse aqui eu trouxe um compilado aí das atividades que já ocorreram, seja no ciclismo, patinação,
dança, zumba, rolimã na rua, ou seja, são atividades físicas. Ah, mas o rolimã na rua uma vez por mês, tá? Tente descer 5 vezes de rolimã e subir. É uma atividade física de alta intensidade, dependendo inclusive do tamanho e do peso do seu carrinho. Aí você vai ver o que é uma atividade física intensa. Mas enfim, traz a conscientização, que esse é um ponto extremamente importante. E no dia 27, já fazendo a propaganda aqui, temos a nossa caminhada. E olha que interessante como de fato é uma demanda reprimida. Em um mês de divulgação, que abrimos as inscrições, temos mais de 300 inscritos para participar dessa caminhada. Me corrija se o número já não for maior. A diretora Gislaine está aqui, inclusive, para poder confirmar isso. Quanto? 370. Ou seja, 370. Então assim, há essa demanda, porque como eu mostrei ali, a caminhada é a mais barata, é a mais econômica, é aquilo que você estimula, você pode vestir um par de tênis e caminhar. Tem o CLT. Agora, é claro que temos também as atividades que são fixas da Secretaria de Esporte. Aqui tem um conjunto, se entrar no site ali, na nossa plataforma da Secretaria de Esportes, Impacto Esportivo.valinhos.st, vocês vão encontrar as atividades que a Secretaria de Esporte oferece. E para fechar, volta aí a noção, uma visão mais ampla. A Lei Geral do Esporte de 2023, a Lei 14.597, ela estabelece o Sistema Nacional de Esporte. Nós não possuímos. E aqui eu faço a leitura, não só do esporte, mas ele versa sobre todas as atividades físicas, incluindo inclusive a ordem econômica esportiva, a supervisão esportiva e o Plano Nacional de Cultura de Paz no Esporte. É claro que a visão dos estádios de futebol é uma leitura um pouco mais ampla, e Valinhos, volto a dizer, seria interessante começarmos, e é oportuno estar nessa casa de leis para começar a pensar num sistema municipal de esporte que funcione de forma que tenha segmento, que a ação com a Secretaria da Saúde não sejam ações pontuais, mas sejam ações que elas se casem, que elas se integram com a educação também, parcerias que já ocorrem, conversas, diálogos entre os secretários que nós sabemos que ocorrem, mas a dificuldade de políticas intersetoriais, não só no nosso município, no estado de São Paulo, mas no Brasil, no mundo eu acredito, é bastante difícil. Então, vejo que temos que ter uma nova visão e pensar num sistema municipal de esporte que permita uma melhoria das condições para que as pessoas possam praticar a todo momento, em qualquer lugar, de qualquer forma. Ah, mas eu quero praticar ginástica. Tudo bem, a gente tem uma deficiência em infraestrutura, é outra discussão, a gente tem que reorganizar, ver a vaga, ter um critério, talvez investir em recursos humanos, em outros programas, em outros projetos, mas em torno desse tripé. E quem pode trabalhar com isso, obviamente, criar esse sistema municipal, é o Conselho Municipal de Esporte, em parceria com essa Casa de Leis, com a Secretaria de Esporte, para que possamos também pensar um plano decenal. Qual que é o nosso plano para o esporte, para atividades físicas, esportivas de lazer, para os próximos 10 anos no município de Valinhos? Podemos começar a construir isso, inclusive tendo diálogos mais abertos com a educação, com a saúde, e criando parcerias mais fortes com a cultura, enfim, com todas as outras secretarias, porque por mais que cada uma tenha a sua ação bem definida, uma secretaria depende da outra, e a nossa, por ser uma secretaria afim, Secretaria de Esportes, ela acaba dependendo muito das outras secretarias também, e fortalecendo. Então, vejo como principais desafios, diante de todo esse quadro, que volto a dizer, de desigualdade, diante desse quadro de falta de atividade física, não necessariamente nessa ordem, mas ampliar a conscientização das pessoas, e vejo que esse evento, que esse mês, o Abril Verde, ele vem nesse sentido extremamente importante, ampliar a conscientização das pessoas para a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer, apoiar a integração das atividades físicas e esportivas nas políticas públicas intersetoriais, como eu disse anteriormente, integrar mesmo. Como é que podemos fazer isso? Vamos sentar e discutir que é importante promover mecanismos inovadores para a mobilização de recursos. E aqui é um ponto interessante, porque a gestão pode dizer muito melhor,
mas o pouco que eu acompanho à distância, a Secretaria de Esporte, em essência, administra a folha de pagamento. Me desculpe dizer isso, mas sempre é uma secretaria que não tem recursos para fazer o que às vezes é necessário. Mas esse recurso vem, o pessoal vai passando, vai fazendo o melhor possível, vai trabalhando, vai fazendo com que isso se dobre, né, se multiplique, vai atrás de parcerias, enfim. Mas sistemas inovadores para mobilizar recursos através de lei de incentivos, criar outras leis, inclusive, é extremamente importante para que possamos ampliar a conscientização das pessoas, para ter mais políticas públicas, programas, projetos voltados à praticidade física, para investir, inclusive, em infraestrutura. E aí, abre outro parênteses. Meu meio de transporte no município é a bicicleta. Então, vou e volto para o trabalho todos os dias de bicicleta. E não oferece os caminhos mais seguros para que eu possa me deslocar. Porém, eu vejo ano a ano pessoas aumentando o número de pessoas utilizando a bicicleta como meio de transporte. Mas Valinhos é uma cidade com muito morro. O próprio nome nos remete a isso, né, de vales, de Valinhos. Mas temos a várzea, temos os caminhos que nos permitem fugir dos morros. E outro, qualquer problema é ter um morrinho também, é só cambiar, mudar a marcha e continuar pedalando. Né? Quem já fez o caminho da fé sabe muito bem o que isso significa. Mas, voltando aqui, temos o CLT, temos outros locais, por exemplo, a Avenida Paulista, ali, a Oliveira dos Andradas, com ciclovia. Ontem fui pedalando até Vinhedo, tive a oportunidade de fazer um pedal mais longo. Então, penso que seja de extrema importância investir em infraestrutura que dê autonomia para as pessoas praticarem atividade física, seja a caminhada, seja o ciclismo, a bike, para ir ao trabalho principalmente. Valinhos é uma cidade, de certa forma, privilegiada no interior de São Paulo. Tem um ótimo IDH, temos boas condições, os bairros com alto índice de vulnerabilidade, de certa forma, estão sob o controle da assistência social, da Secretaria de Educação. Não temos números assim alarmantes, temos casos, temos números graves que devem ser tratados sim. Mas a hora que pensamos na questão de infraestrutura, temos comparado alguns municípios, que foi o exemplo que o presidente da Câmara disse anteriormente, né, que outros municípios não oferecem nada disso, nós temos condições, porém podemos mais. Não vamos ficar nivelando pelos outros. Valinhos tem condições de ser destaque, ser referência realmente na região metropolitana de Campinas. E olha, nós temos uma das maiores frotas de veículos da região. Então, assim, a nossa mobilidade está pensando principalmente no transporte de carro, né, de ônibus. Eu faço aí um lembrete especial, né, melhorar a ciclovia, a ciclofaixa, para que as pessoas possam pedalar mais. E por último, criar instrumentos para a gente poder monitorar essas políticas, para avaliar as iniciativas, para ter indicadores de acompanhamento, né? Que a gente saiba, realmente, quantas pessoas praticam atividades físicas e esportivas no município de Valinhos. Nossa plataforma hoje permite a gente ter um número bastante exato de quantos são matriculados, quantos não, mas qual o nível de atividade física de nossa população. Então, isso ainda é um desafio, mas eu acredito que estamos no caminho. Vejo com bons olhos essa iniciativa, esse trabalho de hoje e todo o empenho que a gestão está tendo nesse sentido. Muito obrigado pela oportunidade. Trouxe uma visão um pouco mais política, até trazendo dados econômicos, mas isso se complementa, né, com as apresentações anteriores. Obrigado pela paciência dos que permaneceram até o final. Desejo uma ótima semana, uma boa Páscoa, paz, felicidades para todos. E, caso precise de orientações mais específicas, como estou sempre à disposição, no Centro de Referência e Movimento de Força, precisa de uma dica de atividade, pode pegar o telefone, que será uma honra e um prazer enorme poder contribuir com a qualidade de vida, saúde e a prática física para toda a população do município. Muito obrigado.